Fala galera, vamos receber mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Abel Ferreira indica vantagem para o São Paulo antes da Supercopa. Técnico do rival reclamou do período de descanso. Reclamações após o jogo. Nesta quarta-feira, 31, o Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino por 1-0, fora de casa, com um gol marcado por Flaco Lopes no fim da partida. O Alviverde poupou alguns titulares de olho na Supercopa contra o São Paulo no domingo. A decisão foi assunto da entrevista coletiva de Abel Ferreira em Bragança Paulista. O português reclamou de um possível favorecimento ao São Paulo por ter jogado um dia antes, já que o tricolor venceu o Corinthians na terça-feira, tendo um dia a mais de descanso. São duas equipes da Federação Paulista que vão disputar a Supercopa e já se sabia desde o ano passado. Infelizmente vamos ter um dia a menos para preparar o jogo, vamos começar a preparar a partir de amanhã, disse Abel. O elenco do São Paulo folgou nesta quarta-feira e volta aos trabalhos no CT da Barra Funda a partir de amanhã. Thiago Carpini vai começar a preparar a equipe para o choque rei decisivo. Supercopa é assunto no tricolor. Mesmo com a vitória que quebrou o tabu na Neoquímica Arena contra o Corinthians, o São Paulo também já começou a pensar na Supercopa logo quando o juiz apitou o fim de jogo em Itaquera. Na coletiva de imprensa, Carpini foi sincero e analisou a final. Para ele, o clima no São Paulo pode ajudar o time a vencer o troféu. O tricolor ainda está invicto no Paulistão com 3 vitórias e 1 empate. As 4 rodadas com uma quebra de tabu, isso tem um aspecto muito positivo. Claro que na hora que começar o jogo, isso não vai influenciar em nada. Mas chegar à Supercopa do Brasil no momento bom, em que o São Paulo navega mais tranquilamente no início da competição, é muito positivo, disse. Carpini também falou sobre Abel Ferreira e o duelo que será entre os dois no banco de reservas do Mineirão, em um jogo tão nervoso para as duas equipes, com uma decisão no início da temporada. Duelo dos técnicos. Os números do Abel falam por si só. É um cara que eu admiro. Respeito muito o trabalho dele e de toda a sua equipe técnica. Criou-se até uma relação de uma certa amizade e respeito. Nós sempre trocamos algumas mensagens, não com o Abel, mas com algumas pessoas que fazem parte do corpo técnico, afirmou. Abel Ferreira também falou sobre Carpini após a vitória contra o Red Bull Bragantino. O português preferiu esconder o jogo do treinador são paulino. Vale destacar que ambos se enfrentaram na última final do Paulistão. Ele conhece mais aquilo que eu faço do que eu a ele. Não quero abrir muito o jogo. É um jovem treinador com muita capacidade. Domingo estaremos os dois para ajudar os nossos clubes, disse Abel. Será um duelo bem equilibrado, de duas equipes que ainda estão invictas na temporada. O Palmeiras tem a mesma campanha do São Paulo, com 10 pontos conquistados no Paulistão. Tem vaga? Yuri Alberto é indicado ao São Paulo para ser reserva de Carelli. Atacante do rival vive má fase, mas torcedor são paulino vê boa oportunidade para dar mais uma opção para Carpini. São Paulo mantém invencibilidade e quebra tabu. O São Paulo não sabe o que é perder no Campeonato Paulista. O tricolor venceu 2 e empatou uma partida no período, que iniciou na vitória diante do Santo André, por 3-1, no estádio do Morumbis. Depois de empatar em 1-1 com o Mirassol fora de casa, o tricolor paulista recebeu a Portuguesa e venceu pelo placar mínimo. O gol foi marcado pelo recém-chegado Luiz Gustavo. Na última terça-feira 30, veio a cereja do bolo para a equipe comandada por Thiago Carpini, vitória diante do Corinthians, fora de casa. O São Paulo jamais tinha vencido o rival na Neoquímica Arena. O Clube da Fé bateu os donos da casa por 2-1 e os gols foram marcados por Carelli e Luiz Gustavo, que vem se firmando no time titular e ganhando confiança não só do torcedor, mas também da comissão técnica. Yuri Alberto no São Paulo? Após a partida em Itaquera, a zoação foi geral. Não podia ser diferente. O tabu já durava quase 10 anos. Presidente da principal torcida organizada do São Paulo, a Independente, Baby brincou nas redes sociais. O torcedor afirmou que ligou para Carlos Belmonte e Rui Costa, dirigentes do clube, exigindo a contratação de Yuri Alberto, do Corinthians. Segundo Baby, o camisa 9 do rival seria um bom reserva para Carelli. Acabei de ligar para o Belmonte e Rui Costa exigindo a contratação de Yuri Alberto para o tricolor. Um bom reserva para o Carelli, escreveu um dos líderes da Independente. Corinthians não quer negociar Yuri Alberto. O nome de Yuri Alberto, inclusive, foi tema nos jornais esportivos nesta quarta-feira, 31. Isso porque o Wolverhampton, da Inglaterra, tentou a contratação do jogador, mas a proposta foi negada pelo Corinthians. Não é ironia que o São Paulo busca um reserva para Carelli.
Além do argentino, Carpini só tem o jovem Juan como opção, também usando Luciano de forma improvisada, às vezes. No fim da temporada passada, Leandro Damião, atualmente no Kawasaki Frontale, do Japão, foi sondado pelo tricolor. As negociações não avançaram e o jogador agora está livre no mercado. A diretoria encontra dificuldades por conta dos altos valores pedidos pelos clubes e também pelos atletas, que buscam bons contratos e salários acima do que a direção está disposta a pagar. Não é só Caleri. River Plate estuda a contratação de mais um jogador do São Paulo. Equipe argentina está se movimentando no mercado da bola e coloca jogadores do tricolor como alvos. São Paulo segue invicto no Paulistão. O São Paulo estreou na temporada no último dia 20 e foi com vitória diante do seu torcedor. Ao receber o Santo André no Morumbis, o tricolor paulista bateu os visitantes por 3-1. Os gols foram marcados por Lucas Luciano e Diego Costa. Na sequência, empatou com o Mirassol fora de casa. Em uma partida abaixo do que foi a primeira, o time comandado por Thiago Carpini saiu atrás do placar e só empatou em cobrança de pênalti convertida por Galopo. No último final de semana, a vítima foi a Portuguesa também no Morumbis. Com o placar mínimo e gol marcado por Luiz Gustavo, o tricolor manteve os 100% dentro de casa. A cereja do bolo, no entanto, veio nesta terça-feira, 30. Ao visitar o Corinthians na Neoquímica Arena, o soberano quebrou um tabu de quase 10 anos sem vencer na casa do rival. Com gols de Caleri e Luiz Gustavo, o campeão de tudo venceu por 2-1. River Plate de olho em Caleri e mais um. Segundo a ESPN da Argentina, o River Plate demonstrou interesse em Caleri a pedido do técnico de Michelis, titular absoluto do São Paulo. O camisa 9 teria agradecido o clube argentino e reforçou o desejo de permanecer no Brasil, mais precisamente defendendo as cores do Clube da Fé. Porém, o River não para por aí e pretende contratar outro atleta que pertence ao tricolor. Emprestado ao Independiente Medellín da Colômbia, Orejuela receber uma sondagem da equipe argentina. A informação é de Gabriel Sá e Giovanni Chacon. O contrato de Orejuela com o São Paulo é válido até março de 2025 e a diretoria São Paulina, até o momento, não fez nenhum movimento para que o jogador retorne ao Morumbis, onde não brilhou. Contratado em 2021 junto ao Cruzeiro, de quem o São Paulo adquiriu 50% dos direitos econômicos por 13 milhões de reais, os outros 50% ficando com o Ajax, da Holanda, o jogador não teve destaque e perdeu espaço. Orejuela tem contrato com o São Paulo até 2025. Dentre idas e vindas, no Brasil ainda vestiu as camisas de Grêmio, Atlético e Ceará. Agora assume a posição de titular na lateral direita do Independiente de Medellín, com quem tem contrato de empréstimo até junho de 2024. Para o setor, Thiago Carpini pode contar com Igor Vinícius, que se recupera de lesão, Rafinha e o jovem Moreira, que venha ganhando espaço com o novo técnico neste início de temporada. O São Paulo está focado na grande final da Supercopa do Brasil, que reúne os campeões do Brasileiro e da Copa do Brasil dos anos anteriores. Neste caso, o duelo será contra o Palmeiras. Longe do protagonismo, James Rodrigues pode ficar fora de segunda final pelo São Paulo. De fato, o meio-campista James Rodrigues ainda não alcançou o protagonismo esperado pelo São Paulo. Ainda com poucos jogos pelo clube, o jogador busca sua melhor condição física e sequer estreou nesta temporada. A sua presença na Supercopa do Brasil diante do Palmeiras ainda é uma incógnita. O atleta busca sua melhor forma física e treinou separado do elenco no CT da Barra Funda nas últimas semanas, limitando-se a atividades de controle de carga. Se ele desfalcar o tricolor, não será a primeira vez que o colombiano ficará de fora de uma final. No último ano, com problemas físicos, o meia não entrou em campo nas finais da Copa do Brasil contra o Flamengo. O fato de ter perdido as duas partidas da decisão, inclusive, o deixaram frustrado no São Paulo. Ele também não foi utilizado por Dorival Júnior nas semifinais, diante do rival Corinthians. Por um outro lado, o técnico Thiago Carpini revelou que o meia começou a trabalhar com o restante do grupo e está se sentindo melhor. Há a expectativa de que ele seja relacionado para o Choque Rei. Mas se isso não acontecer, a sua estreia na temporada deve ser apenas na próxima quarta-feira, contra o Água Santa no Morumbis pelo Campeonato Paulista. Na última quarta-feira, James publicou uma foto treinando durante a folga do São Paulo e escreveu: 100 dias livres para mim. James treinou com o grupo já essa semana. Ainda não posso afirmar se ele tem condições de estar com o elenco que vai para Belo Horizonte, mas ele já treinou e está se sentindo melhor.
O controle de carga está muito próximo de um retorno, agora vai muito mais do feedback do atleta. Vamos respeitar o momento que ele se sentir seguro para atuar e poder nos ajudar. Não sei se será no próximo fim de semana ou nas próximas rodadas, disse o treinador. O presidente do clube, Júlio Casares, reconheceu que James ainda está se adaptando ao Brasil, mas garantiu que ele está nos planos. O colombiano estaria na mira do Beşiktaş da Turquia, mas segundo o dirigente tricolor, não chegou nenhuma proposta. Não recebemos nenhuma proposta. Ele tem contrato com o São Paulo, está treinando, está se adaptando ao futebol brasileiro. Se ele vai jogar, é uma questão técnica. É um grande profissional, e amanhã ele vai estar trabalhando, está trabalhando muito. Uma hora pode acontecer dele ter um resultado melhor na visão da comissão. Quem escala não é o técnico, nem a comissão técnica é o atleta. A ideia é mantê-lo. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Não temos nenhuma proposta. Mas, chegando uma proposta, será avaliada, discutida. Não seria diferente com ele, esclareceu o presidente. Desde julho de 2023 no clube, ele fez apenas 14 jogos, 1 gol e 3 assistências. Foram só 9 compromissos como titular. Volta ao Brasil. São Paulo acaba de receber notícia quente sobre Claudinho. Meia de 27 anos teve sua volta especulada mais uma vez ao Brasil, o que ligou alerta no clube. A janela de transferências do São Paulo até o momento rendeu 3 contratações. Eric, Luiz Gustavo e Bobadilla. A prioridade de Carpini e Casares é reforçar a defesa. O português Domingos Duarte, do Retafe, estava na pauta, mas vai ficar no velho continente até junho. Para quem acha que a procura do clube acabou, está muito enganado. Por semanas, o São Paulo tentou incessantemente o ponta Luiz Henrique, do Betis, mas João Testor acabou levando o atacante para o Botafogo. Na criação, há também jogadores em pauta. Claudinho, vai voltar para o Brasil? Um deles frequentemente sondado é Claudinho, ex-Bragantino, e hoje no Zenit da Rússia. O armador tem contrato no leste europeu até junho de 2027 e vira e mexe, é ventilado no clube. No meio de 2022, o São Paulo acenou pagar 15 milhões de euros por Claudinho, mas o Zenit pediu 25 milhões de euros. Negócio encerrado sem um final feliz pelo clube. Nesta quarta-feira, 31, novamente Claudinho virou o centro das atenções no futebol brasileiro. O colunista Samir Carvalho, do UOL, informou que o Corinthians abriu negociações com o empresário do atleta e com o time da Rússia. Vale reforçar que oficialmente o Zenit rechaça qualquer chance de Claudinho sair neste momento. O camisa 11 está em alta com 25 acumulados na temporada, com 4 gols e 4 assistências. Ainda que naquele momento não havia negociações com o Zenit por sua transferência. Se eu falar que não tenho, vou estar sendo hipócrita. Então sim, tenho sonho sim, de jogar num dos grandes clubes do futebol brasileiro. Se Deus quiser, se um dia eu voltar, que seja um desfecho legal, disse Claudinho. E você, torcedor? O que você acha de Claudinho jogar no São Paulo? Deixe sua opinião nos comentários.